O nosso lema desde há alguns anos é fazer Deus sorrir. E acreditamos que Deus sorri quando nós vivemos vidas consagradas. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que nem sempre fazemos aquilo que Deus quer, mas sabemos também que Deus é misericordioso e quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar. É então com esse sentimento que uma vez mais nos juntamos no espaço virtual, exatamente porque, como sabe, estamos numa campanha, uma campanha de obras. As obras já se iniciaram nas instalações da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz, na nossa casa de oração. Temos três grandes objetivos com estas obras: aumentar os lugares disponíveis, melhorar a ventilação e otimizar a iluminação. Fica então, desde já, por um lado, a informação de que, por enquanto, ainda só nos podemos ir encontrando a cada domingo neste espaço virtual. Contamos que o mais breve possível voltaremos a ter cultos presenciais. Fica também, desde já, o desafio. O nosso alvo para estas obras, especificamente, é de 5.000 euros e, se quiser juntar a nós, doando uma parte dos seus rendimentos, então qualquer oferta será muito bem-vinda. Está aí o IBAN, então, por favor, lembre-se de nós na sua contribuição e faça desta obra também um pouco sua. Nós continuamos com as nossas atividades. Ao sábado, a cada sábado, às 16 horas, nós estudamos o Evangelho de Mateus. Por favor, se esse for o seu desejo, ainda que não tenha iniciado este estudo connosco, mas a qualquer momento pode ingressar no grupo, será muito bem-vindo, será muito bem-vinda. Às 10 da manhã, então, encontramos-nos em direto nesta escola bíblica dominical. A avó Madalena continua a contar as suas belíssimas histórias, as histórias da Bíblia, contadas pela avó Madalena, que estão disponíveis também, não só no Facebook, mas também no nosso canal do YouTube. E o boletim continua diligentemente a ser feito, elaborado a cada semana. O pescador fica disponível em dois formatos: o formato papel, se o quiser receber em sua casa ou pessoalmente, mas também o pescador está no formato online, no formato digital, e então também na nossa página do Facebook pode a cada momento, a cada semana, ir consultando o pescador. Para além de todas as informações da vida da nossa igreja, está também uma lista detalhada de todos aqueles por quem nós estamos a orar diariamente. Então, por favor, faça seu também o nosso pescador. Se quiser juntar a nós com a sua contribuição, aqui fica o nosso IBAN. Cada cêntimo doado à Igreja Evangélica Batista cumpre exatamente o objetivo para o qual foi doado. Deus sabe que cada contribuição, que cada oferta é utilizada única e exclusivamente ao seu serviço. Também ainda estamos na fase em que pode doar 0,5% da verba que for destinada para o efeito, o IRS 2020. Este é o número de contribuinte da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Então, muito agradecemos que possa contemplar no seu IRS com 0,5%. Também essa verba será integralmente utilizada para o fim para a qual adotar. Muito obrigado por estes poucos segundos em que nos é possível prestar algumas informações. Este é o único tempo que temos então para isso, exatamente porque por enquanto ainda não estamos com os cultos presenciais. Vamos ao estudo da lição de hoje da Escola Bíblica Dominical. Os crentes devem celebrar o perdão restaurador de Deus. Os crentes devem celebrar o perdão restaurador de Deus. Vamos estar, sobretudo, a estudar o capítulo 15 de Lucas, fundamentalmente versículos 20 a 32. O plano de estudo que temos seguido leva a que na próxima semana estejamos no capítulo 18
Uma vez mais, na lição da Escola Bíblica Dominical da próxima semana, o título será uma pergunta, digno, e estaremos então no capítulo 18 de Lucas. Estes são os principais temas, o propósito, a teologia do Evangelho de Lucas. Temos-lo repetido a cada semana e, portanto, vamos hoje avançar. Ainda estamos na parte do Evangelho de Lucas, sobretudo do ministério, ensinamentos e parábolas de Jesus. Permitam-me que comece, então, a lição de hoje da Escola Bíblica Dominical falando nestas fotos. Muito provavelmente, acredito que assim, numa primeira abordagem, eventualmente não se lembrará ou não terá visto até e não reconhecerá estas duas imagens que reproduzimos. Em 2019, em setembro de 2019, estas fotos e o vídeo que no fundo originou e que está na base destas fotos enterneceram quem as viu. Estes dois meninos que podem ser vistos na imagem têm 2 anos. 2 anos. São americanos, são da cidade de Nova York e um deles chama-se Maxwell, o outro chama-se Finnegan. Maxwell e Finnegan. 2 anos, vivem em Nova York. E o que é que fez com que este vídeo fosse tão ternurento? Certamente perceberá, não vamos ver o vídeo, mas pelas fotos verificamos que a expressão de felicidade de um deles podemos ver, porque está fotografado de frente, e portanto vemos a felicidade de um deles, mas pressupomos também que o menino que está de costas expressa a mesma felicidade através do gesto de braços estendidos para o outro menino. Eles são 2 inseparáveis amigos. Os pais não só gostam desta amizade, como a cultivam. E estes 2 meninos, estas 2 crianças de 2 anos, são de facto muito bons amigos. Mas o que é que fez com que estas imagens se tornassem virais? É que estes 2 meninos estiveram 2 dias sem se ver. 2 dias. E, portanto, o vídeo que deu origem a esta história mundial mostra o reencontro destas 2 crianças depois de 2 dias sem se verem. 2 dias. O Maxwell e o Finnegan estiveram 2 dias sem se ver e depois este é o momento do reencontro. Ao lado, no canto inferior direito, está o link, se eventualmente quiser perceber ou eventualmente recordar alguns detalhes desta história, então faz favor de poder consultar. Este vídeo é então um vídeo de reencontro. Os reencontros são ocasiões especiais. É um sentimento de voltar a poder estar com alguém de quem gostamos. A parábola que vamos estudar neste domingo de manhã é uma história de reencontro. É uma história tocante de alguém que esteve longe e regressa. E, de alguma maneira, esta parábola contada pelo Senhor Jesus marca o início de um período diferente que o Senhor Jesus experimentou no seu ministério. Lucas, capítulo 9 e versículo 51, marca uma mudança no relato do Evangelho de Lucas e, portanto, marca uma mudança no ministério do Senhor Jesus. E qual é essa mudança? Jesus começa em Lucas capítulo 9 e versículo 51 a sua jornada para a cruz, a sua jornada para Jerusalém. E verificamos que a partir de Lucas capítulo 9 e versículo 51, à medida que Jesus se aproxima de Jerusalém, à medida que o Senhor Jesus, portanto, se aproxima da cruz, aumenta, por um lado, a tensão.
entre os versículos 37 e 54 do capítulo 11 de Lucas, e vou pedir agora, nesta fase, que possamos abrir as nossas Bíblias, se for essa a possibilidade, se está a ver-nos ou a ouvir-nos e de todo não tem a possibilidade de abrir a sua Bíblia, quer seja em modo em formato papel, quer seja em formato digital, não importa. Mas se puder abrir a Bíblia, penso que será uma mais-valia para o estudo da nossa lição. Se não o conseguir fazer, não há problema nenhum. Por favor, não se vá embora. É mais importante que esteja connosco do que ter, neste caso, a possibilidade de ler o texto, até porque nós vamos, ao longo desta escola bíblica dominical, vamos ler as passagens que forem, de facto, mais importantes de apreender para a compreensão do estudo que hoje estamos a fazer. Mas estava eu a dizer então que a partir de Lucas capítulo 9 e versículo 51, a partir do momento em que definitivamente Jesus se dirige para Jerusalém, dirige-se para a cruz, o evangelista Lucas diz: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ir para Jerusalém. Começa então aqui a secção central de Lucas, que fica concluída já agora, se puder verificar, Lucas capítulo 19 e versículo 44, em que o evangelista se concentra e concentra a sua atenção no ensino de Jesus, muitas vezes não de uma forma absolutamente cronológica, mas há aqui uma intenção de mostrar que, a partir desta altura, de facto, Jesus está focado na sua missão principal, que é, então, a missão de se dirigir em direção à cruz. Ora, estava eu a dizer que, a partir daqui, a tensão aumenta. Basta vermos logo a seguir Lucas capítulo 11, dos versículos 37 a 54, e verificamos, não sem grande surpresa e não sem grande dificuldade, que a tensão aumenta a um ponto quase inimaginável. E de onde é que vem, sobretudo, esta tensão? Sobretudo dos religiosos. Os fariseus, mais do que ninguém, faziam tudo o que podiam, tudo o que estava ao seu alcance para apanhar Jesus numa armadilha, para demonstrar que Jesus era um impostor, era um blasfemo, e, portanto, procuravam destruir a base na qual Jesus assentava o seu ministério, ou seja, que o reino de Deus tinha chegado, que ele era de facto o Filho, que ele era Deus encarnado. As armadilhas podiam tomar, e tomaram certamente várias formas, mas à medida que Jesus ia conseguindo demonstrar a todos aqueles que o viam com um coração limpo, a bondade e a transparência e a verdade, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o seu ministério, a sua vida, tudo aquilo que Jesus fazia cumpria exatamente este propósito. Tudo o que ele fazia certificava as suas palavras, e, portanto, a tensão aumentava. Mas não era só a tensão que aumentava. Era também, e por favor, entenda as palavras que vou dizer no contexto, era também a qualidade do ensino de Jesus. Não, perdão, não que antes houvesse menos qualidade. Não é isso que estou a dizer. O ensino por parábolas vai solidificando a doutrina. Jesus vai acrescentando camadas àquilo que vinha ensinando, àquilo que vinha dizendo, àquilo que vinha praticando. E, portanto, não era apenas a tensão que aumentava, era também, neste aspecto, a qualidade do ensino, e muitas vezes por parábolas. O Senhor Jesus aumenta
a percentagem do ensino que quer transmitir através do uso das parábolas. Muitas destas parábolas demonstravam claramente quem estava por Jesus e quem estava contra Jesus. Muitas destas histórias demonstravam como é pernicioso, como é obtuso, como impede que se veja claramente o orgulho, a presunção, a falta de humildade. E, portanto, estas histórias, se por um lado demonstravam o ensino, por outro lado, demonstravam também como alguns podem não conseguir, não querer aceitar a verdade. Sempre com uma base, como vamos ver na lição de hoje, como vamos estudar na parábola de hoje, como estudámos na parábola estudada na semana passada, sendo que a base é o amor. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é exatamente João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E para quê? Para que ninguém se perca, para que todos possam alcançar esta salvação. E, portanto, era este amor que Jesus, sobretudo, queria transmitir através das parábolas. Ele falou, nesta altura do seu ministério, ele falou sobre uma ovelha perdida, separada do rebanho, acerca de uma mulher que procurou pela casa inteira para encontrar uma moeda perdida. Falou acerca de um filho que tinha abandonado o seu pai. E, portanto, todas estas parábolas demonstravam, através do amor, que Deus está sempre pronto a perdoar. Está sempre pronto a ir ao encontro daqueles que o aceitam, que querem que ele faça parte da sua vida. Neste contexto, nesta parábola que o Senhor Jesus contou e que hoje vamos estudar, nós vamos começar por ver a perspectiva e gostaria muito que percebêssemos que a partir do versículo 20, sobretudo, e estamos então a estudar Lucas, capítulo 15, vamos para já começar com Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 20, mas esta história começa um pouco antes, começa no versículo 11, e Jesus diz que havia um homem que tinha 2 filhos, e assim, para abreviar, para não utilizarmos muito tempo com esta parte da história, mas basicamente, para quem não conhece bem esta parábola, então, a partir do versículo 11, e entre os versículos 11 e 20, nós percebemos que um dos filhos pediu ao pai parte da herança. O pai, então, certamente com alguma tristeza, mas dividiu então a herança, e o filho mais novo agarrou na herança, tomou a parte sua. Reparem que enquanto o pai ainda era vivo, não é? Portanto, no fundo, foi uma herança que foi doada com o pai ainda vivo, e aquele filho mais novo partiu vivendo uma vida dissoluta, gastando mais ou menos rapidamente tudo aquilo que certamente com grande sacrifício o pai e eventualmente os antepassados tinham amealhado. O versículo 15 e 16 mostra o início da decadência deste filho mais moço, ao ponto de, no versículo 17, ele perceber que estava irremediavelmente perdido. Não só tinha gasto o capital de confiança que o seu pai tinha nele, portanto havia aqui laços que ele sabia que tinha quebrado, mas tinha também, e isto é, portanto, a parte mais espiritual, se quisermos, mais sentimental. Portanto, ele tinha desperdiçado a herança sentimental, mas tão ou mais importante, eventualmente neste contexto,
ele tinha também desperdiçado a herança material e tinha gasto a sua parte da herança vivendo de uma forma absolutamente sem sustentabilidade. Portanto, não tinha utilizado aquela quantia, os bens materiais, para algo que lhe fosse útil no futuro. Antes, pelo contrário, ao ponto de não só perder tudo o que tinha, mas acabar a viver com os porcos. Ora, isto numa cultura judaica, e sabendo-se como o povo judeu considerava este animal, mostra o ponto mais baixo a que alguém pode chegar na sua vida. E, portanto, é este contexto, é este pano de fundo que nós temos, e é esta história, é esta parábola que Jesus está a contar. Sabemos que as parábolas eram histórias da vida cotidiana, portanto, histórias que fossem, de alguma maneira, facilmente percebidas no seu contexto primeiro, mas que depois tinham uma aplicação espiritual. E nesta aplicação espiritual, nem todos conseguiam perceber o contexto espiritual que o Senhor Jesus queria, de uma forma mais global, dar, ao ponto de muitas vezes Jesus ter que explicar aos seus discípulos exatamente esta aplicação mais espiritual que ele pretendia. Mas numa primeira camada, qualquer pessoa percebia a primeira ideia que se queria transmitir com estas histórias. E Jesus contou então muitas parábolas, esta é uma delas. Lemos que a partir então do versículo 20, aquele filho mais moço resolveu agir. E portanto, gostaria que, e vou procurar então primeiro não exceder a hora que temos para a nossa escola bíblica dominical, e vou procurar não me exceder a mim também nesta parte da parábola. Mas proponho que comecemos pela parte do jovem, do filho mais moço. E vamos agora estar com ele. Nós lemos nestes versículos, no versículo 20 e 21, 3 atitudes que este jovem tomou. Permitam-me que leia, então, para já, os versículos 20 e 21. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ora, nestes 2 versículos, eu proponho então que, de uma forma bastante telegráfica, mas gostava de considerar com cada um de vós, com cada uma de vós, 3 aspectos que me parecem importantes para a nossa vida. Se quiserem, para a nossa relação uns com os outros, para a nossa relação connosco próprios, mas, sobretudo, para a nossa relação com Deus. E qual é o primeiro aspecto que gostaria de chamar a atenção? O jovem caiu em si. Diz o versículo 17. De alguma maneira, este cair em si revela a consciência da condição em que nós estamos ou estávamos. Porquê estamos ou estávamos? Porque na nossa relação com Deus, provavelmente alguns daqueles que nos estão a ouvir e a ver podem pensar: eu ainda estou nessa condição. E qual é esta condição? É uma condição em que, eventualmente, algum de vós, querido amigo, querida amiga, ainda não está firmemente convencido que, de facto, Deus esteja interessado em si, que Deus até eventualmente seja real. Eventualmente está a ver-me, está a ouvir-me e está a pensar: mas isto é tão estranho para mim, eventualmente nunca tinha pensado nisto. Mas Deus, como é que eu posso acreditar que Deus existe? Como é que eu posso sequer na minha mente aceitar algo que eu não vejo? O que é que significa então cair em si? Permita que fale
de duas passagens bíblicas que explicam isto e que alguns de vós que me estão a ouvir certamente já sentiram no seu coração, já sentiram na sua mente. Na Bíblia nós temos um livro que é Romanos, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos nossos irmãos que estavam em Roma, mas evidentemente nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, palavras humanamente escritas pelo apóstolo Paulo, mas inspiradas por Deus, não só para os romanos, mas para cada um de nós, porque é então a revelação de Deus. Nos versículos 12 e 13, nós podemos ver dois tipos de condição. O versículo 12 diz: Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Versículo 13: Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas, e então esta é a segunda parte, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Provavelmente alguns de vós estarão a pensar, mas pecado, eu não sou pecador, o que é isso de pecar? Pecar é matar, é roubar, é desfalcar. No contexto bíblico, pecado é fazer aquilo que não agrada a Deus. É fazer até o contrário do que agrada a Deus. Isso é pecado. E viver em pecado significa viver uma vida que não agrada a Deus. No fundo, significa viver uma vida sem Deus. Efésios capítulo 2 e versículo 1, e esta é a segunda passagem que eu gostaria de considerar neste contexto do cair em si. Efésios capítulo 2 e versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ora, duas notas interessantes em relação a isto. O cair em si significa um estado em que ainda não estávamos ou não estamos com Deus. O cair em si é algo que provém de uma consciência, em segundo lugar, de que é preciso viver com Deus. É preciso, portanto, mudar de atitude. É preciso compreender que sozinhos nós não vamos conseguir viver uma vida que faça sentido. Hoje, no nosso mundo, muito se discute o conceito e muito se fala no conceito de sustentabilidade. Bem sei que a maior parte das vezes este conceito de sustentabilidade tem a ver com fatores económicos ou até mesmo ambientais, ou seja, sustentabilidade é aquilo que tem condições para viver no futuro. Ora, de alguma maneira, este é um conceito bíblico, no sentido em que sustentabilidade é Deus. Ou seja, neste contexto espiritual, a nossa vida só tem sustentabilidade se a compatibilizarmos com a ideia de que Deus quer fazer parte da nossa vida. Este cair em si, portanto, ainda acontece no momento em que nós não temos Deus na nossa vida, mas que decidimos aproveitar esta oferta que nos é dada. E, portanto, diz o versículo 20 que este jovem não ficou por aqui. Ou seja, o cair em si é válido, mas pressupõe levantar-se. O versículo 20 diz que levantando-se foi. O cair em si, só por si, não faz sentido. O cair em si pressupõe levantar-se. Ora, isto é válido para quem não tem Deus na sua vida. Mas também é válido para quem tem e por vezes não faz aquilo que Deus quer. Porque estamos a falar aqui de duas dimensões diferentes. A primeira dimensão é não ter Deus. E, portanto, a eternidade com Deus não fazer parte desta sustentabilidade da nossa vida. E se não aceitarmos que, e já lá vamos, Deus deu o primeiro passo ao nosso encontro, então vamos sempre viver nesta insustentabilidade. Mas a partir do momento em que aceitamos que Deus faz parte da nossa vida, nós não nos tornamos, infelizmente, perfeitos. Nós continuamos a ter erro. Nós continuamos a ter imperfeição. Neste contexto bíblico, nós continuamos, portanto, a ter pecado. E, portanto, neste sentido, é importante também continuarmos a cair em nós. O cair em si, num primeiro momento, significa a aceitação desta eternidade com Deus. Num segundo momento, significa a cada dia nós cairmos em nós. Ou seja, o Espírito Santo trabalhar em nós de forma a que possamos perceber
que a cada momento é necessário cairmos em nós e levantarmos-nos, ou seja, darmos o passo no sentido de nos aproximarmos mais de Deus. Gostava de partilhar convosco uma outra passagem. Esta agora, um livro diferente de Romanos. Romanos é sobretudo um livro doutrinário. Atos é sobretudo um livro histórico. No versículo 13 do capítulo 10 de Atos, nós lemos: e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Ou seja, desde sempre, na nossa vida com Deus, é importante este ato de continuamente nos levantarmos. A Bíblia está cheia de expressões que usam esta construção frásica. Levantar, levantado, levanta-te, levantou-se. Não é só a questão da ação, é também o que isso pressupõe, é passar de um estádio menos elevado para um estádio mais elevado. Levantar significa ganhar escala, significa ficar de pé, significa poder fazer outras coisas mais elevadas. E, portanto, de alguma maneira nós podemos ver nesta parábola que este jovem primeiro caiu em si, depois levantou-se, mas não ficou por aqui. Levantou-se para ir para o Pai. O versículo 20 diz exatamente isso. Levantando-se, foi para o Pai. Mais uma passagem, agora, uma vez mais, em Efésios, mais um livro originalmente escrito pelo apóstolo Paulo, neste caso aos nossos irmãos que estavam nas igrejas de Éfeso e nas suas redondezas. O versículo 3 do capítulo 1 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Pai. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai. Então, a beleza desta parábola ensina-nos que o ato contínuo, triplo deste jovem é no sentido da aproximação ao Pai. Vejam como ele estava. Vivia com os porcos, vivia com os animais. Caiu em si, levantou-se e correu em direção ao Pai. E gostava então de ter utilizado estes minutos pensando exatamente nesta relação que se vai de aproximação ao Pai. E fica então aqui este duplo convite. Se o meu amigo, se a minha amiga ainda não tem esta relação com Deus, considere hoje no seu coração, caia em si, levante-se, vá em direção ao Pai. Eu acredito que vão surgir dúvidas, vão eventualmente surgir pressões contrárias, vão existir repulsas diversas, mas nada é melhor na nossa vida do que fazer Deus sorrir. E Deus sorri quando alguém se aproxima dele. Por outro lado, também acredito que muitos dos que me estão a ouvir, muitas das que me estão a ouvir, têm esta experiência de viver com Deus. Ainda assim, se eventualmente hoje na sua vida está a fazer algo que sabe que não está de acordo com aquilo que Deus quer, caia em si, reconheça que está a fazer alguma coisa que não está correta, levante-se, vá em direção ao Pai. Agora já não estamos a falar de ter perdido a eternidade com Deus, não. Estamos a falar naquilo que, no contexto da interpretação bíblica e da doutrina, normalmente se chama santificação, ou seja, este progresso constante que a Bíblia nos desafia a ter, de nos aproximarmos a cada dia mais do Pai, irmos constantemente mais em direção ao Pai. Gostaria agora de utilizar alguns minutos da nossa Escola Bíblica Dominical para mostrar agora não o processo nosso
em relação a Deus, mas ao mesmo tempo aquilo que Deus faz em relação a nós. E, portanto, permita-me que agora possamos ver, e evidentemente com todo o respeito e com toda a probabilidade de as nossas palavras não serem, evidentemente, as palavras de Deus, no sentido de as nossas palavras são necessariamente menores do que aquilo que Deus é, mas com as nossas palavras vamos tentar agora ver o sentido inverso, ou seja, não o sentido de nós em relação a Deus, mas ao mesmo tempo aquilo que Deus faz em relação a nós. Vemos isto através do Pai, vemos isto através desta parábola. Se repararmos, no versículo 20 diz, vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. Ora, esta é uma garantia, é um selo. Deus vê-nos. Provavelmente, e se me está a ver e a ouvir e ainda não tem esta relação com Deus, eventualmente agora estará a pensar o seguinte: mas quem sou eu? Como é que é possível? Eu já tenho feito tanta coisa errada. Eu já disse tanta coisa em relação a Deus. Eu já fui tão desobediente. Eu já fiz tanta desgraça na minha vida. Certamente não sou ninguém, não sou importante. Nada mais errado do que isto. Nesta parábola, nós vemos que, quando ainda longe, o pai o avistou. Ora, é exatamente isso que acontece com Deus em relação a nós. Se nós lermos Efésios, e mais uma vez, estamos no princípio do livro de Efésios, Efésios capítulo 2 e versículo 5 diz, aliás, permitam-me que leia também o versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Daqui a pouco já vamos falar de graça. Mas para já fica esta ideia. Não importa o passado. Não importa aquilo que já está para trás. Se há lição que nós aprendemos nesta parábola, é exatamente esta. O pai não questionou, não retirou dividendos da situação de minoridade com que o filho agora estava. Não condenou. Antes, pelo contrário, viu, avistou. Ora, de alguma maneira é isto que Deus faz em relação a nós. Seja o meu amigo, a minha amiga, ainda não um crente em Deus, seja um crente, eventualmente agora estará eventualmente a pensar, mas eu nos últimos tempos não tenho feito aquilo que devia. Deus vê, vê com amor. Portanto, versículo 20, ato contínuo. Deus é um Deus que se compadece. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele. Há pouco já falei, talvez não haja versículo na Bíblia mais conhecido e talvez não haja versículo mais explícito em relação a esta ideia. Em poucas palavras está aqui o que é a compaixão de Deus. Deus amou o mundo. E amou de tal maneira que deu o seu mais precioso bem. Deu-se a si mesmo. O Filho Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É exatamente isto que esta parábola nos ensina. Deus avista ao longe, estando nós ainda mortos nos nossos delitos. Deus vê, compadece-se. Mas, diz o versículo 20, e não fica por aqui, correndo o abraçou e o beijou. Correu para ele, abraçou, beijou. 1 Pedro capítulo 5 e versículo 7, e gostaria então que pudéssemos, e aqueles que têm então a possibilidade de abrir as Bíblias, 1 Pedro capítulo 5 e versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não há crise, não há pecado, não há afastamento, não há maledicência,
Não há transgressão que Deus não possa perdoar, se esse for o nosso desejo. Deus continuamente está à espera que nós percebamos a nossa condição. Ele vê, Ele compadece, Ele corre para nós, Ele abraça-nos, Ele beija-nos. E, portanto, nesta parábola, o que o Senhor Jesus estava a contar era este processo que se encontra, o processo que é necessário da nossa parte ao caminho de Deus, do Pai, e por outro lado, o caminho que Deus faz em relação a nós. De alguma maneira, neste slide, nós temos resumido então o que até agora consideramos. Aquele jovem caiu em si, levantou-se e foi a correr para o pai. O pai viu, compadeceu-se, correu para ele, abraçou-o e beijou, e portanto houve aqui um encontro entre o cair em si, levantar-se e ir para o pai, e o ver, compadecer-se e correr para ele, abraçá-lo e beijá-lo. Mas reparem que não fica por aqui. A parábola podia terminar aqui. E se Jesus Cristo tivesse terminado por aqui esta parábola, certamente nós já teríamos aqui muito para considerar acerca do amor de Deus por nós, apesar daquilo que nós somos. Mas o Senhor Jesus continuou e acrescenta a esta belíssima história um outro selo, uma outra garantia. É que a partir de agora, e o versículo 22 diz assim, antes disso, já agora, o versículo 21 é muito interessante porque se depois, durante a semana, quiserem considerar melhor esta passagem, o versículo 21, aquilo que o filho disse ao pai, é rigorosamente aquilo que ele lá tinha considerado quando estava em sofrimento. E esta é uma lição. Muitas vezes nós não fazemos isso. Quantas vezes, e já agora fica também para mim esta chamada de atenção, quantas vezes em sofrimento nós dizemos muitas coisas, consideramos muitas coisas e até prometemos muitas coisas. Depois, eventualmente, quando de alguma maneira Deus resolve os nossos problemas, ou nos esquecemos daquilo que dissemos, ou dizemos uma coisa ao lado. Este jovem mostra-nos honestidade intelectual, honestidade pessoal, honestidade espiritual. Aquilo que ele diz ao pai, no versículo 21, é rigorosamente aquilo que tinha pensado dizer no seu coração quando ainda estava em sofrimento. Podia ter mudado, podia ter dito alguma coisa um bocadinho diferente, mas pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. É exatamente aquilo que ele tinha prometido que iria dizer nos versículos 18 e 19. Mas vamos ao versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, há duas considerações muito interessantes acerca da nossa vida com Deus. O correr para Ele, o abraçá-lo e o beijá-lo não é algo etéreo, não é algo apenas do reino imaterial. De alguma maneira, o Senhor Deus dá-nos duas características quando nós estamos nele. A primeira característica, o que é que significa, versículo 22, a melhor roupa, o anel no dedo, as sandálias nos pés? Acredito que isto significa dignidade. A nossa vida com Deus, e quantas vezes nós não percebemos isso, quantas vezes não agradecemos isso a Deus, mesmo para aqueles que já têm Deus na sua vida há muitos anos. Quantas vezes nós reconhecemos, quantas vezes agradecemos que a nossa vida com Deus agora tem dignidade. Segundo a Tessalonicenses capítulo 1, versículo 11 e
penso que esta passagem é muito significativa neste contexto e por isso não resisto a ler convosco esta passagem. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 1 e versículo 11. Vamos ler e estou então também a fazer um compasso de espera, mas para que todos possamos ler esta passagem. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, versículo 12, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, primeira nota, o que é que significa a roupa, o anel, as sandálias? Significa dignidade. A nossa vida com Deus ganha dignidade. Há uma passagem bíblica que diz que nós somos embaixadores do Rei, embaixadores de Cristo. Então, é esta dignidade que nos é conferida quando Deus corre para nós, quando Deus nos abraça, quando Deus nos beija. E esta é a primeira nota final em relação a esta parte da parábola. A segunda nota. Muitas vezes e ao longo da história, Deus foi apresentado como um Deus de guerra, um Deus de rancor, um Deus de ira, um Deus de ódio até, um Deus absolutamente sisudo. Ao longo da Idade Média havia até uma profunda discussão e era pecado para muitos sorrir, porque Deus não sorria. O sorriso era maléfico, era diabólico. Na nossa igreja, como temos dito há muitos anos, ou há alguns anos, nós temos um lema que é fazer Deus sorrir. Nesta passagem nós encontramos o regozijo, trazei, comamos, regozijemo-nos. Deus sorri. Lucas, não há passagem melhor para mostrar este regozijo de Deus do que Lucas, capítulo 2 e versículo 10, diz: o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Então esta alegria é para todo o povo. O regozijo de Deus é o nosso regozijo. Nós estávamos mortos e ganhámos vida, ganhámos dignidade, ganhámos vida e, portanto, regozijemo-nos. Para finalizar esta parte, e estamos então a aproximar-nos do fim da Escola Bíblica Dominical, nada do que nós acabamos de dizer depende de nós. Em nenhum aspecto, aquilo que nós somos, aquilo que nós merecemos, é para aqui chamado. Tudo isto, e nós lemos várias passagens em que tal é evidente, nomeadamente, segundo a Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 11, tudo isto se deve à graça de Deus. E o que é a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos esta dignidade. Nós não merecemos este regozijo. Nós não merecemos que Deus corra para nós, que Deus nos abrace, que nos beije, que Deus se compadeça, que Deus nos veja. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, tudo tem a ver com a graça de Deus. Em segundo lugar, esta graça de Deus confere perdão. Isto também é muito importante, porque vemos vidas amarguradas por pecados passados. De facto, o pecado é importante e tem as suas consequências, mas não para nos conferir tristeza ou a carga. E porquê? Porque esse peso, esse preço já foi pago pelo Senhor Jesus na cruz. Então, é esta vida perdoada, não por nós, mas pela graça de Deus, que nós devemos viver e, portanto, com dignidade e, portanto, regozijando-nos, porque tudo isto tem a ver com a eternidade, que nós já estamos a viver, mas que eternamente vamos passar com Deus. Vamos avançar porque temos apenas mais 10 minutos
até ao fim desta escola bíblica dominical. Permitam-me que leia os próximos versículos desta parábola, 25 a 30. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Esta é uma fase da história da parábola talvez menos agradável. Talvez seja a parte da parábola que nós mais condenamos. Dos versículos 25 a 30, nós temos em cena um novo personagem, o irmão mais velho. Diz basicamente três coisas. Eu tenho servido, eu tenho obedecido e eu tenho apenas trabalhado. Reparem que este irmão mais velho chega a dizer esse teu filho. Esse teu filho que esbanjou aquilo que era dele, em parte que ainda era do seu pai, porque ele ainda era vivo, mas esse outro não o reconhece como familiar. Teu filho recebe e eu apenas sirvo, eu apenas obedeço, eu apenas trabalho. Diz, basicamente, embora a construção frásica nos permita, penso eu, fazer esta leitura, há tantos anos, ou seja, durante toda a minha vida, este homem revela que não ficou apenas perturbado, ficou furioso, ficou irado. A fúria leva a que ele se exceda. Te sirvo, te obedeço, apenas trabalho. De alguma maneira, este irmão mais velho representa muitas vezes aquilo que nós somos. Reparem que ele diz eu. Ele está centrado nele próprio. Depois, eu em relação a ti. Mas reparem que não há aqui qualquer consideração em relação ao seu irmão. Ou seja, não há aqui uma visão global da vida. Há aqui uma hipervalorização de fatores apenas materiais. Este conjunto de versículos mostra claramente esta tendência quase, eu diria, quase suicida no sentido da materialidade. Vejam que é tal a fúria, o ódio. O versículo 28 diz que indignou-se e não entrou. Vejam que enquanto o outro irmão reconheceu as suas falhas e correu em direção ao pai, aqui foi o pai que teve que ir em direção a este seu filho mais velho. Diremos assim, mas ele tinha parte da razão. Qual parte da razão? Talvez muitas vezes nós achemos que temos demasiada razão na nossa relação com Deus. Talvez este seja o argumentário que muitas vezes nós usamos. Oh Deus, então eu tenho servido, eu tenho obedecido, eu trabalho tanto, eu. Talvez com algum ressentimento. E há outros que não fazem e têm. E há outros que não fazem tanto como eu. Sempre centrados em nós. Eu.
Até que ponto é que o ressentimento na nossa vida está a impedir-nos de correr para o Pai? Porque é isso que está em causa aqui. Vejam que o outro jovem então correu para o Pai, mas este não quis entrar na sua casa, não quis entrar na festa. E, de alguma maneira, esse é algo que pode motivar parte do nosso pensamento, se for caso disso, durante o resto desta semana. Finalmente, versículos 31 e 32, para terminar. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Muito rapidamente e para terminar, uma tripla dimensão. Nestas palavras do Pai, nós temos três certezas que nem sempre fazem parte do nosso agradecimento em relação a Deus. Reparem que esse pai diz ao seu filho da seguinte forma: Meu filho, meu filho. Primeira nota importante, primeira certeza de Deus em relação a cada um, em relação a cada uma de nós, é desta filiação. Não importa, eventualmente, até alguma injustiça que nós temos em relação a Deus. Deus garante esta filiação. Meu filho. E é assim que aquele pai se dirige ao filho, apesar de ele ter sido incorreto. Podemos dizer até apesar de ter sido mal educado. Foi mal educado com o seu pai, foi mal educado com o seu irmão, por alguma parte da razão que eventualmente ele pudesse ter, nunca poderia ter ficado à porta, nunca poderia ter dito aquele teu filho, nunca poderia ter questionado até as razões do pai. Em última análise, tudo aquilo era do pai. Quem era ele para sequer estar a pôr em causa as decisões do seu pai? Se é verdade que o irmão mais novo tinha sido incorreto, tinha sido imprudente, também é verdade que agora ele estava a tomar como seu aquilo que ainda era do seu pai. De alguma maneira estava a incorrer no mesmo erro. Estava a achar que tinha direito a alguma coisa que ainda era do seu pai. E, portanto, havia todas as razões para o pai ter reagido da mesma forma. Mas não. De uma forma correta, de uma forma amorosa, de uma forma compadecida, assim como tinha feito em relação ao filho mais novo, faz agora em relação ao filho mais velho, garantindo-lhe então, em primeiro lugar, filiação. Em segundo lugar, uma relação. Muito importante. Nem sempre nós consideramos isto. Quantas vezes nós agradecemos a Deus a cada dia o facto de sermos filhos, o facto de termos uma filiação com Deus? Quantas vezes nós agradecemos a cada dia o facto de podermos ter uma relação com Deus? Mas é isso mesmo que o Pai diz. Tu sempre estás comigo. Dito de outra maneira, eu sempre estou contigo. Então, primeiro, filiação. Segundo, relação. Terceiro, herança. Tudo o que eu tenho é teu. Então, quando nós pensamos nesta tripla certeza, nós percebemos melhor esta parábola. E percebemos que por vezes nós somos o filho mais velho. Às vezes, eventualmente, seremos o filho mais novo. Outras vezes, seremos o filho mais velho desta parábola. Em cada caso, vejam como Deus é sempre um Deus compassivo. Permitam-me que, para finalizar, nós leiamos uma passagem que faz parte deste capítulo que estamos a observar, que é o capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, Deus regozija-se, perdão por esta falha. Deus tem regozijo, Deus regozija-se, há júbilo no céu quando uma pessoa aceita esta filiação, esta relação, esta herança. Que esta parábola nos ajude então a pensar continuamente
na nossa filiação, na nossa relação, na nossa herança, na forma como então nós compreendemos Deus a cada momento da nossa vida, mas também é muito importante. De que maneira é que esta minha filiação, minha relação, minha herança está a ser vivida para que outros possam, não por mim, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que Deus faz na minha vida, para que outros possam aceitar esta mesma possibilidade que um dia já me foi possibilitada então a mim. Estamos no final da Escola Bíblica Dominical de hoje. Foi um prazer estar consigo nestes últimos minutos. E fica então, por fim, a pergunta que normalmente termina as nossas escolas bíblicas dominicais. Desta vez, com quem vou partilhar a boa nova esta semana? Com quem vou partilhar a boa nova esta semana? Foi um gosto enorme estar consigo. Despeço-me e até à próxima semana na Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Um bom domingo, graça e paz.